Amados povos e nações de língua portuguesa, na noite do dia 31 de dezembro do ano de 2019, os dois mais temíveis profetas antigos de Israel, os profetas da nuvem, os profetas enviados para preparar o caminho do Senhor, as duas testemunhas de Apocalipse 11, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord e falaram muito tempo durante a noite a respeito desta mais temível e mais aterrorizante nuvem da glória do Senhor. A densa e escura nuvem de Jeová Yahweh, de Jeová Tsabaoth, que agora, quando se aproxima o tempo do êxodo da igreja, da entrada da igreja na Jerusalém celestial, esta nuvem novamente aparece. E eis o grande mistério: a grande águia novamente está na terra. Então eles disseram: a grande águia, hoje, nesta tarde, o próprio Deus veio muito perto, Deus Pai. Este agora é o próprio cabeça, Deus Pai. Jeová Yahweh, the self-existent God. o Deus autoexistente. Today he came very close to me, Hoje ele veio muito perto de mim. and then he spoke with me. E então ele falou comigo. The eagle came. A águia veio. Let me tell you one thing. Deixe-me dizer-lhes uma coisa. You cannot face the eagle twice. Você não pode encarar a águia duas vezes. Nobody can face the eagle. You cannot face the eagle. Ninguém pode encarar a águia. Você não pode encarar a águia. Only his friend can face the eagle Somente os seus amigos podem encarar a águia because of the mission they have, por causa da missão que eles têm. and because of the way they are relating on this mission. E por causa da forma como eles estão relacionados com esta missão. And because he comes to speak with him and command him E porque ele vem para falar com ele e comandá-lo and navigate these two prophets, e conduzir estes dois profetas, the double, all across the earth. estes dois por toda a terra, At this very sensitive time of the earth, neste tempo muito sensível sobre a terra, sensitive time towards the glorious coming of the Messiah. tempo sensível em direção à gloriosa vinda do Messias. And so today I saw God. Então hoje eu vi Deus. I have seen God on this day. Eu vi Deus neste dia. On this tremendous day, I have seen God Yahweh. Neste tremendo dia eu vi Deus Yahweh, Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Jeová Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. But today, he came all the way from heaven. Mas hoje ele veio todo o caminho desde o céu. And today he came very close to me. E hoje ele veio muito perto de mim. The eagle. A águia. He came flying, gliding, Ele veio voando, deslizando. and he stood in front of me. E ele ficou parado na minha frente. He stood very confrontational. Ele ficou parado de uma forma muito confrontante. He stood in front of me and spoke with me. Ele ficou parado na minha frente e falou comigo. And he was absolutely unbearable. E ele era absolutamente insuportável. You cannot, Você não pode, unless you are his friend a não ser que você seja seu amigo and you are communicating with him, you cannot stand God. e você está se comunicando com ele, senão você não pode suportar Deus. And so today he spoke with
me Então hoje ele falou comigo about the visitation that took place in Kisumu a respeito da visitação que aconteceu em Kisumu just about 7 to 8 days ago. por volta de 7, 8 dias atrás. Today, exactly 7 days ago. Hoje, exatamente 7 dias atrás. And today, it is amazing. E hoje é surpreendente. It is amazing. É surpreendente. This afternoon that the Lord told me today Nesta tarde que o Senhor me disse hoje that in Kisumu, that cloud you see, que em Kisumu, aquela nuvem que vocês veem, that humongous cloud, aquela nuvem enorme, that dreadful, terrifying cloud you see bigger than the lake. aquela temível, aterrorizante nuvem que vocês veem maior do que o lago, Bigger than the city maior do que a cidade, that came to visit me. que veio para me visitar. That cloud is the eagle. Aquela nuvem é a águia. So it is the eagle, God the eagle that came. Então é a águia, Deus, a águia que veio. This is very shocking, shocked me very much. Isto é muito chocante, me chocou demais. And he came and he stood in front of me. E ele veio e ele ficou parado na minha frente. And he showed me how he came. E ele me mostrou como que ele veio. That cloud is God the eagle himself that came down. Aquela nuvem é o próprio Deus, a águia que desceu. The eagle that took the children of Israel A águia que levou os filhos de Israel all the way from Egyptian slavery, todo o caminho da escravidão egípcia, all the way up to Israel, todo o caminho até Israel, the home that he prepared for the Jewish people, o lar que ele preparou para o povo judeu, for his covenant people. para o seu povo da aliança. So now they have received the greater revelation. Então agora hoje eu recebi uma maior revelação. How awesome, how dreadful. Quão maravilhoso, quão temível. But you cannot. Mas você não pode. You know, I stand before the Lord. Sabe, eu estou diante do Senhor. The two prophets stand before the Lord. Os 2 profetas estão diante do Senhor. But you cannot stand God. Mas você não pode suportar Deus. The eagle today stood. He came in the mid-air. A águia hoje veio e ficou no meio do ar. And he stood before me. E ele ficou diante de mim. And he gave me this understanding and revelation to bring to you. E ele me deu este entendimento e revelação para trazer para vocês. So that cloud you see Então, aquela nuvem que vocês veem is God the eagle, the tremendous eagle. é Deus, a águia, a tremenda águia. The great eagle that Ezekiel talks about. A grande águia a respeito da qual Ezequiel fala. This is very shocking. Isto é muito chocante. And you know very much E vocês sabem muito bem that in the book of Exodus chapter 19 verse 4 it says, que no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 4, ele diz: you yourselves have seen what I did to the Egyptians. Vocês mesmos viram o que eu fiz aos egípcios And now I bore you on eagle's wings. e como que eu vos levei sobre asas de águia And brought you unto myself. e os trouxe para junto de mim. That is the one you see came to Kisumu, Este é aquele que vocês veem que veio a Kisumu, that we feared would sweep the lake. que nós temíamos que iria varrer o lago. We feared he would push the lake with his force and flood the city. Nós temíamos que ele fosse empurrar o lago com a sua força e inundar a cidade And destroy everybody. e destruir a todos. When he was now charging towards the tent. Quando agora ele estava vindo em direção à tenda. And he
E ele diz no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, that like an eagle that stirs up its nest, que como uma águia que desperta a sua ninhada, that flutters over its young, que paira sobre os seus filhotes, training out its wings, estendendo as suas asas, catching them, bearing them on its pinions, apanhando-os e levando-os sobre elas. Deuteronomy 32:11. Deuteronômio 32, versículo 11. Today the Lord God, the Lord of hosts, Hoje o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, the Lord Most High, o Senhor Altíssimo, the one that Melchizedek came aquele que Melquisedeque veio and introduced as God Most High, e o apresentou como o Deus Altíssimo, the Lord Most High. o Senhor Altíssimo. Today he came to speak with me, Hoje ele veio para falar comigo and he came face to face with me. e ele veio face a face comigo. Today the great eagle Hoje a grande águia came from heaven and stood before me mid-air. veio do céu e ficou diante de mim no meio do ar, With his wings open and stretched out. com as suas asas abertas e esticadas. It's a shocking phenomenon. É um fenômeno chocante. You cannot stand him. Você não pode suportá-lo. And he came to alert me, E ele veio para me alertar, to reveal to me. para revelar para mim. He came to tell me, to bring to you, Ele veio para me dizer, para trazer para vocês, that what you see, the cloud, the humongous cloud, que isto que vocês veem, esta nuvem enorme, you see bigger than the city, que vocês veem que é maior do que a cidade, bigger than the lake, maior do que o lago, that visited me in Kisumu, que me visitou em Kisumu, his friend in Kisumu, os seus amigos em Kisumu, that visited Elijah, the greatest prophet, que visitou Elias, o maior profeta, that visited the two mega ancient prophets of the Bible, que visitou os 2 mega profetas antigos da Bíblia, the prophets of Israel. os profetas de Israel. That is the eagle. It was the eagle that visited. Aquele é a águia que visitou. How terrifying. Quão aterrorizante, How humongous. quão enorme, How dreadful. How fierce. quão aterrorizante, quão forte, How fearful, precious people. quão temível, povo precioso. And the details I cannot even share. E os detalhes eu não posso nem mesmo compartilhar. And you know that when he comes as the eagle, E vocês sabem que quando ele vem como a águia, normally that is a demonstration of his strength and power. normalmente isto é uma demonstração da sua força e poder. His massive, unassailable, A sua força que é massiva e intocável, incontestable, incontestável, imperceptible strength. força imperceptível. And it says in the book of Psalms 103 verse 5, E ele diz no livro dos Salmos 103, versículo 5. who satisfies you with good É ele quem farta de bens a tua velhice, so that your youth is renewed like the eagles. de sorte que a tua mocidade se renova como das águias. And it says in Isaiah chapter 40:31, E ele diz em Isaías capítulo 40, versículo 31. it says, but they who wait for the Lord Ele diz: mas os que esperam no Senhor shall renew their strength. renovarão as suas forças. They shall mount up with wings like the eagles. Eles subirão com asas como as águias. They shall run and not be weary. Eles correrão e não se cansarão. They shall walk and not faint.
Eles caminharão e não se fadigarão. When he comes as the eagle, Quando ele vem como a águia, he's out to demonstrate his unbelievable strength. ele vem para demonstrar a sua inacreditável força. As Jehovah, the Lord God, the Lord of hosts, Como Jeová, o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. tremendous, imperceptible strength, Uma força tremenda e imperceptível. unassailable strength. Força inatacável. He's presenting the strength of God, Ele está apresentando a força de Deus. as you can imagine. Como vocês podem imaginar. How tremendous, Quão tremendo, how fearful. quão temível. And you know that the eagle E vocês sabem que a águia also presents the God of judgment. também apresenta o Deus do juízo. It presents the rod of judgment against the nation. Representa a vara do juízo contra as nações. And when he comes as the eagle, E quando ele vem como a águia, he judges even Israel. ele julgou até mesmo Israel. He judges both the Gentile Israel Ele julgou ambos, o Israel gentílico and the Gentile nation. e as nações gentílicas. Judah and Israel and the Gentile nation. Oi! Judá e Israel e a nação gentílica. Ai! And it's a tremendous time, blessed people. E é um tempo tremendo, povo abençoado. And he's saying, E ele está dizendo, if you read Deuteronomy 28:49, se você ler Deuteronômio 28:49, it says the Lord will bring a nation against you, far away from you. ele diz, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, From the end of the earth, das extremidades da terra, swooping down like the eagle, como o voo impetuoso da águia, a nation whose language you do not understand. nação cuja língua não podes entender. When he was talking about the Babylonians coming to conquer them, Quando ele estava falando a respeito dos babilônios que estavam vindo para conquistá-los, he said like the strength of the eagle coming to swoop down. ele diz como a força da águia vindo para precipitar-se sobre vocês. He talks about the judgment, Ele fala a respeito do juízo, the judging power of God Most High, o poder do juízo do Deus Altíssimo, the Lord of hosts, o Senhor das hostes, the Lord of the army. o Senhor dos exércitos. What a tremendous time. Que tempo tremendo! What the most powerful time on the earth. Que tempo mais poderoso sobre a terra! Blessed people, Povo abençoado, the Lord Jehovah o Senhor Jeová, visiting in Kisumu, ao visitar em Kisumu, he came as the eagle. ele veio como a águia, That cloud you see, aquela nuvem que vocês veem. today he came himself Hoje ele veio pessoalmente and he stood mid-air. e ele ficou parado no meio do ar. He was so dreadful you'd flee, you'd run away. Foi tão aterrorizante de ver, vocês teriam saído correndo. You cannot stand him. Vocês não podem suportá-lo. And he came, I could see the rage. E ele veio e eu pude ver a fúria. How he came in Kisumu. Como ele veio em Kisumu. He presented to me how he appeared in Kisumu. Ele apresentou para mim como ele apareceu em Kisumu. He came as the eagle. Ele veio como a águia. And he was with rage. E ele estava com fúria. And you know that the eagle E vocês sabem que a águia presents the strength of the Lord God, apresenta a força do Senhor Deus, the Lord Most High, o Senhor Altíssimo, the judgment of God, the rod of God, o juízo de Deus, a vara de Deus, judging Judah, julgando Judá, judging Israel, julgando Israel and judging the Gentile nation. e julgando as nações gentílicas. He judges them as the eagle.
Ele os julga como a águia. Remember Egypt. Lembrem-se do Egito. But he also comes as the eagle for protection. Mas ele também vem como a águia, como proteção. If you get time, read the book of Psalm 91. Se vocês tiverem tempo, leiam o livro dos Salmos, capítulo 91. He says, he who dwells in the shelter of the Most High. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Will abide in the shadow of the Almighty. descansará à sombra do Onipotente. I will say unto the Lord, Direi ao Senhor: my refuge and my fortress, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, my God in whom I trust. o meu Deus em quem eu confio, For he will deliver you from the snare of the fowler porque ele te livrará do laço do caçador and from the deadly pestilence. e do veneno mortal. He will cover you with his pinions, Ele te cobrirá com as suas penas, and under his wings you will find refuge. e sob as suas asas você encontrará refúgio. His faithfulness is a shield and buckler. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Psalm 91, 1 to 4, you can read on. Salmo 91, de 1 a 4, mas vocês podem continuar lendo. But coming as the eagle, the way he came in Kisumu, Mas vindo como a águia, como ele veio em Kisumu, also presents protection, também apresenta proteção. unassailable protection. Proteção intocável. And now you understand the revelation. E agora vocês entendem a revelação. When you look at that picture, Quando você olha aquela foto, that tremendous picture, aquela tremenda foto, the picture of all time, a maior foto de todos os tempos, of God Most High, do Deus Altíssimo, standing above the tent, permanecendo acima da tenda. and the tent, and underneath the tent, you find there are people in there. Na tenda e embaixo da tenda, dentro da tenda, você descobre que há pessoas lá. Protection. Proteção. I have come to protect them. Hey, Eu vim para protegê-los. Ei, protection. proteção. The sovereignty and the supremacy of God A soberania e a supremacia de Deus is protecting you. para proteger você. The church that has abided in his instruction. A igreja que tem permanecido na instrução dele, Has abided in the instruction he has placed que tem permanecido na instrução que ele colocou upon the prophets that are talking to you today. Hey, sobre os profetas que estão falando com vocês hoje. Ei, what a tremendous time. que tempo tremendo! What a shocking time, blessed people. Que tempo chocante, povo abençoado! Today I have seen God. Hoje eu vi Deus. I'm announcing to the nations of the earth. Eu estou anunciando para as nações da terra. I'm announcing the entire universe. Eu estou anunciando para todo o universo. I'm announcing to the angels in heaven Eu estou anunciando para os anjos no céu that on this day que neste dia I saw God, I have seen God. eu vi Deus. Eu vi Deus. He came as the great eagle Ele veio como a grande águia and he stood mid-air before me. e ele ficou no ar diante de mim. He is unbearable and he was rage. Ele é insuportável e ele veio com fúria. He was raging. He looked at me face to face. Ele estava esplendoroso. Ele olhou para mim face a face. And then he spoke with me about the cloud E então ele falou comigo a respeito da nuvem that visited in Kisumu. que visitou em Kisumu, That he came as the eagle. que ele veio como a águia. When you say the sheer force
Quando ele diz a força total of the arrival of the tremendous cloud of God. da chegada da tremenda nuvem de Deus. What Jael, whatever she's describing is very, very shocking. Mas a Jael, o que ela está descrevendo é muito, muito chocante, Very fearful. muito temível, Because she's describing in fear. And she says porque ela está descrevendo com temor e ela diz that upon his arrival, when the Lord arrived on the tent, que quando ele chegou, quando o Senhor chegou na tenda, the vegetation shook. a vegetação sacudiu. The vegetation in the near place shook. A vegetação no lugar próximo foi sacudida. Jehovah has visited the land. Jeová visitou a nação. He has visited the earth. Ele visitou a terra. This is the climax within the Christian faith. Este é o clímax dentro da fé cristã. This is the highlight. Este é o ponto alto. The next is rapture. O próximo é o arrebatamento. This is very powerful. Isto é muito poderoso. That the sheer power of the arrival of the cloud of God Que a poderosa chegada da nuvem de Deus shook the vegetation around. sacudiu toda a vegetação ao redor. Let everybody partake of this tremendous visitation of our God. Que todos participem desta tremenda visitação do nosso Deus. The mighty God of Israel, O poderoso Deus de Israel, the creator of all people, o Criador de todas as pessoas, of the heaven and earth, dos céus e da terra, the one that will take people to hell aquele que vai levar pessoas para o inferno and will take others to heaven. e vai levar outros para o céu. It is so powerful that now É tão poderoso que agora there are people coming out describe what I was trying to describe to you. há pessoas agora que estão vindo para descrever o que eu estava tentando descrever para vocês. The force, A força, the speed and the force with which he arrived. a rotação e a força com a qual ele chegou. Because I thought he was quite far at the lake. Porque eu pensei que ele estava muito longe no lago, But arrived within a moment. mas chegou em um momento. And Senior Sergeant Cowan said they had to collapse. E o sargento Coward disse que eles tiveram que desmaiar. They went down on their bellies. Eles caíram com o rosto em terra. This is a shocking account of the arrival of God. Estes são relatos chocantes da chegada de Deus. It is essentially the arrival of God to a generation. Isto é essencialmente a chegada de Deus para uma geração. And let everybody partake of this wonder. That's the wonder. E que todos participem desta maravilha. Isto é uma maravilha. That the vegetation shook at the mere force of the arrival. Que a visitação sacudiu pela simples força da chegada dele. When he descended on the tent. Quando ele desceu na tenda. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare the way. Prepare o caminho. Believe the gospel. Creiam no Evangelho. Be holy and righteous. Sejam santos e justos. Time is over. O tempo acabou. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare you the way of the Lord. Preparai o caminho do Senhor. Time is over. O tempo acabou. The Lord is now shepherding the church. O Senhor agora está pastoreando a igreja. Himself. Ele mesmo, pessoalmente. The Lord himself. God the Father. O próprio Senhor, Deus Pai. Is now shepherding the church of Christ. Ele agora está pastoreando a igreja de Cristo. He's now walking with the two major prophets of the book of Revelation chapter 11. Ele agora está andando com os seus mega profetas do livro do Apocalipse capítulo 11. To shepherd the church into the safety of heaven. Para pastorear a igreja para dentro da segurança do céu. Before the war theater develops here. Antes que o cenário de guerra se desenvolva aqui. What a tremendous
tremendous time in the history of the church. Que tempo tremendo na história da igreja. תודה רבה. Muito obrigado. חג שמח for your festive time. Boas festas no seu tempo de festa. תודה חברים. Obrigado, meus amigos. תודה השם, חבר שלי. Obrigado, Hashem, meu amigo. תודה, לילה טוב. Muito obrigado. Boa noite. תודה, שלום.